Oi, aqui é a Gabi e esse é o Do You Copy, o podcast para saber se você está na escuta. Então, no episódio de hoje, eu vou aproveitar para estar explorando um pouquinho mais sobre algum assunto do podcast passado. Como eu ainda não tenho muito feedback de vocês, para estar dando sugestões de temas ou algumas ideias, melhorias que eu posso estar fazendo, eu vou estar explorando esses assuntos aí que eu mencionei anteriormente e assuntos novos também eu vou estar trazendo aí ao longo dos próximos episódios. Então, no episódio de hoje eu gostaria de comentar um pouquinho, fazendo um gancho com o passado, sobre como eu aprendi inglês, basicamente sozinha, além daquele inglês básico que a gente aprende na escola, né? E como que foi assim esse processo, já que eu ainda não fiz nenhum curso, pretendo fazer algum curso para frente quando eu tiver essa chance, mas por enquanto eu ainda continuo estudando por conta própria, sempre de uma forma mais alternativa que eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, no episódio passado eu mencionei que eu gosto de ouvir podcast, assistir filmes e séries, vídeos no YouTube também em inglês. E que isso tem me ajudado a poder estar ouvindo as frases e reconhecendo melhor as palavras, que eu posso estar realmente aprimorando um pouquinho mais. E então, isso começou, na verdade, quando eu era mais nova. Não vou lembrar exatamente que idade eu tinha, mas eu comecei a me interessar um pouquinho mais quando eu ouvia músicas e eu não entendia qual era o significado daquela música e digamos assim, eu interpretava pelo clipe, né, os vídeos que eu assistia e isso era o que me fazia assim compreender o que o cantor ou a cantora estava querendo transmitir com aquela música ali e ficava por isso mesmo. Aí eu descobri que existiam sites que tinham a tradução das músicas. E aí eu poderia dar uma olhada assim, mas não que eu ia lá e traduzia. Eu simplesmente via a tradução pronta. Então, foi mais ou menos junto com isso que eu comecei a aprender a pesquisar em dicionários físicos mesmos. E justamente com isso, eu acabei também me interessando um pouco pelo mundo dos jogos. Não fui uma pessoa de jogar jogos, assim, de realmente ser gamer ou algo nesse sentido, mas meus irmãos mais velhos que tinham videogame, eles acho que eram um pouquinho ciumentos com os videogames deles, mas eu gostava bastante de acompanhar quando eles iam jogar. Tá vendo sobre o que se tratava o jogo, tá ali participando. Mas nunca joguei muito, assim. Alguns jogos que dava para jogar em dois, em dupla, jogos de luta, jogos de corrida. Gostava bastante, joguei bastante Mario Kart também. Então era bem mais nesse sentido. Mas alguns jogos que meu irmão jogava, eles exigiam que você resolvesse puzzles, né? Resolvesse ali alguns mistérios ou tinha alguma informação num cardzinho, alguma nota que você pegava, que estava lá em cima de uma mesa, alguma coisa assim que te fazia ter algumas informações para conseguir desvendar o resto da história ou resolver alguma coisa do ponto A ao ponto B. Então, esses jogos aí, hoje em dia a gente tem as versões legendadas em português, as versões dubladas em português e em várias outras línguas, né? Isso avançou bastante no mundo dos games, mas naquela época era só em inglês e não existia quase nada em português e era só em inglês mesmo. Então, se você ficasse travado em alguma parte, você ia ter que ver algum tutorial, pesquisar alguma coisa, conversar com algum amigo que já tinha passado aquela parte para tentar resolver. E saber ali o que estava sendo falado. E essa é uma coisa que ia te auxiliar bastante, sabe? Então, eu comecei a ser meio que uma parceira nesse momento aí na hora do jogo. Então, às vezes eu
ele ia lá jogar e eu ficava acompanhando do lado e às vezes ele não sabia o que que significava aquela coisa lá, ou ele sabia algumas palavras e faltava o significado da tradução de uma das palavras para ele conseguir entender por completo o que tinha que ser feito. E eu me recordo de uma cena bem específica, que era uma parte do Resident Evil 4 e tinha que colocar umas pedrinhas e fazer uma combinação específica lá, que elas iam brilhar e ia liberar uma porta. E a gente não tava conseguindo entender o que se passava ali, né? O que precisava ser feito, porque a gente sabia, vai ter que fazer uma combinação, alguma coisa, mas praticamente sim, a mensagem que te dava explicava exatamente o que você tinha que fazer. Era simplesmente pela tradução, sabe? Então eu comecei a fazer mais isso, a estar ali sempre com o meu dicionário do lado e pegando alguma palavra ou outra. E aí eu aprendi que você traduzindo pela palavra mesmo, pegando bem ao pé da letra e aí dando uma ajustada naquilo, você realmente conseguia entender o sentido, né? O que era aquela frase, qual era a informação que estava querendo ser passada, de uma forma bem contextualizada mesmo. Eu até lembro no colégio mesmo, o pessoal, como eu já tinha pegado um pouco assim essa manha, vamos dizer assim, de como dar uma ajustadinha assim para ficar uma mensagem um pouquinho mais bonitinha, vamos dizer assim, né? Traduzir não direto assim ao pé da letra, palavra por palavra, e colocar ela ali no lugar e pronto, fica aquela coisa toda desconexa. Então, assim, quando os meus colegas iam fazer, que às vezes os professores passavam os textos nos quadros e agora a tarefa era fazer a tradução daquele texto. Então, muitos dos meus colegas faziam bem certo ao pé da letra. Então, eles traduziam cada letra, cada palavra que eles encontravam no dicionário e colocavam lá no seu lugar e não fazia sentido nenhum, porque eles escolheram a primeira palavra que apareceu no dicionário, eles não viram o sentido que estava no contexto geral e ficava aquela coisa assim, nada a ver, sabe? Você acabava até entendendo, mas tipo, não fazia muito sentido que alguém falaria aquilo, sabe? Que aquilo estava escrito de fato. Então eu aprendi que tem essa questão assim desse ajuste e tudo mais. Claro, eu tô falando de uma perspectiva aqui de alguém que não sabe exatamente as regras gramaticais do inglês formal, inglês realmente correto de se falar. O que eu sei mais são questão de gíria, diálogo do cotidiano, dia a dia, o que a gente vê em filme mesmo, coisas assim. Então, eu não vou saber explicar para vocês por que é assim desse jeito que a língua inglesa é. Não, nunca estudei, gostaria muito de estudar, mas foi assim que eu fui achando meu jeitinho para conseguir aprender, digamos, uma coisa que para mim parecia quase impossível, eu poder saber falar uma outra língua, poder me comunicar com uma pessoa que não falava a minha língua nativa, né, minha língua materna. E para mim isso assim era grandioso. Então, quando eu vi que aos pouquinhos eu podia ir aprimorando isso e aprendendo mais, eu fui indo atrás. Então, tudo que era assim, eu fui fazendo. Então, por isso que eu digo que me chamou atenção bastante consumir podcast em inglês, porque eu vi que isso me ajudava bastante. Tanto é que hoje em dia a maioria dos podcasts que eu consumo são em inglês, uma pequena porcentagem que é em português. E não que eu não goste, eu gosto bastante, mas eu sinto que como me ajudou bastante nisso e só tem a me ajudar, é algo que eu sinto assim mais vontade de ouvir, parece que me anima um pouquinho mais. Então foi mais ou menos assim que eu comecei a pegar o gosto mesmo e tá fazendo aos pouquinhos ali, né, essa junção, essa tradução das palavras e ajeitando bem certinho. Então foi bastante por causa de músicas, das letras das músicas, porque eu queria muito entender por que eu gostava daquela música, se o que a pessoa estava falando fazia algum sentido. E foi assim. Os jogos também até hoje, né, me chamam bastante atenção, apesar de hoje a gente, né, ter a dublagem e a legenda em português.
É um avanço tecnológico muito bom, é bem legal você estar jogando o jogo e escutar o personagem falar em português. Eu acho isso bem interessante, mas quando eu vejo sempre a legendinha em inglês, eu me lembro de que foi desse jeito que eu comecei a aprender a língua inglesa, então eu acho bem legal. E para quem não tem muito recurso, financeiro principalmente, eu diria que tá buscando essas coisas alternativas seria um ponto de partida, sabe? Não que você não consiga pra frente tá estudando mais formalzinho mesmo, mas para começar, se você tem realmente esse desejo, eu diria comece por onde tá possível de alcançar, né? E do teu jeito mesmo, dando o primeiro passo, nem que pareça que tá desajeitado, tá ruim, tá estranho, mas é assim mesmo, vai indo aos pouquinhos e que você vai aprimorando. Aí com isso eu gostaria de deixar uma dica que eu já conheci depois que eu já sabia bastante de inglês e, e foi uma coisa que assim me ajudou bastante nesses últimos anos, principalmente, que é o aplicativo Duolingo. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu creio que tem muitos outros aplicativos também que são para isso, de aprendizagem de idiomas, mas esse foi o que eu gostei, eu usei, até hoje eu uso não somente para o inglês, eu também tô aprendendo alemão. Gostaria de aprender outras línguas como russo, japonês, mas é muito difícil por causa do alfabeto que esse idioma usa, né? Então, ficar ali mais onde é o alfabeto romano, que é o nosso, né? Que é mais entendível, pelo menos ainda. Então, eu me sinto mais confortável. Mas, pro inglês, eu acho que ele é muito bom. Então ele é bem intuitivo, você não precisa pagar para usar, ele tem a versão paga, mas na versão free você consegue aprender muita coisa, fazer muita coisa, avançar bastante nas atividades e ele começa bem do básico, sabe? E ele é bem focado assim para se você quer aprender a falar mesmo e se você também quer aprender a entender textos em inglês e ouvir também, né? Então, a fluência, e ali você tá entendendo as palavras só de ouvir, eu acho que ele ajuda bastante. Então, essa seria a minha recomendação para se você quer começar a aprender um idioma. Agora eu tô falando principalmente do inglês, mas você não tem muito recurso financeiro, você só tem ali o teu tempo e você quer também usar ele de uma forma divertida. Pois o aplicativo, assim, eu acho ele bem engraçadinho, bem divertido mesmo. Mas, como eu falei, podcast de tema que você gosta vai ser divertido e interessante por causa disso e você vai estar aprendendo uma outra língua. Jogos que você gosta de jogar, que é do gênero que você prefere. Beleza, já tá cumprindo tudo. Séries e filmes, você não vai assistir uma série ou um filme que você não gosta. Você vai geralmente pro gênero, pro tipo que você gosta. Então você vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que essa descontração ajuda bastante você a aprender até sem perceber. Então, aos pouquinhos você vai ficando com o ouvido treinado e a leitura também das palavras eu acho bem legal. Então, acho que seria mais ou menos isso, as minhas dicas que eu teria para vocês hoje, e também contando um pouquinho assim dessa minha experiência. Gostaria que se você tem uma história parecida com a minha, ou uma outra história, algo que você queira acrescentar, comente, porque acho que é bem divertido e bem interessante a gente contar essas coisas engraçadas e curiosas, mas também para informar, né, que há muitas possibilidades aí para fazer as coisas na vida e a gente ir trocando umas ideias. Então, por hoje seria isso. Mas fica ligado que logo, logo tem mais. Do You Copy?